Todo mundo para. Alguns começam a pensar, bom, continua sendo de 3 a 5 minutos para entrar, e o que ele estava fazendo às 3:30 da manhã na frente do prédio? E outros viram e falam, nossa, nós temos um problema de segurança. Ele trouxe um conflito para nós, dentro de uma assembleia. Trouxe. Positivo? Depende de quem vê. Positivo se pensar o seguinte, temos um problema de segurança, vamos resolver. Negativo se pensar ainda que ele é só a pessoa chata e que quer destruir o prédio. E ele só quer avisar o prédio. Vocês têm um problema de segurança. O como nós vamos observar isso faz a diferença. Síndico é mediador? Não. Síndico é gestor de conflitos. Ele não pode se meter se a briga é de 2 vizinhos. Ele não pode se meter e tentar resolver um problema, muitas vezes, entre o próprio condomínio que ele administra e a unidade que quer acusá-lo. Ele não é mediador nesse momento. Ele tem conflitos éticos muito grandes. Numa assembleia vamos fazer a mediação. Não. Ninguém vai fazer mediação dentro de uma assembleia. A assembleia foi feita para ter assuntos, debates, deliberação. O como vai ser feito esse debate e que deliberação que vai ser adotada vai depender do gestor, que vai expor o fato, vai expor o problema e vai conduzir a informação para que ela não seja agressiva. O gestor é importante. Síndico é mediador? Não. Ele pode ter as técnicas de mediação, ele pode ter técnicas de negociação? Sim, qualquer um pode ter. É comandar de bicicleta? Mas necessariamente ele é... Não. Mas se 2 moradores estiverem brigando com vazamento, eu posso me meter, botar todo mundo numa mesa para conversar? Tome cuidado. Porque esses 2 podem decidir da seguinte forma. Tudo bem, vamos abrir. E se abrir e descobrir que é coluna? E se o condomínio não tiver dinheiro? Você acabou de fazer um rateio forte. Como fica? Você não era o mediador? Então, o síndico tem que preservar. E assim como ele chama um engenheiro para questões estruturais, um advogado para questões de consultoria jurídica, um agente de segurança ou uma consultoria de segurança para fazer uma análise de viabilidade de segurança dentro do seu condomínio, um perito avaliador para avaliar algum imóvel, de repente, que lá dentro está e que necessita ser avaliado. Muito que bem. Assim como existe estas questões técnicas para resolver conflitos, é uma questão técnica se eu pensar em uma daqueles gomos que se chama mediação. E qualquer outro também, daqueles gomos que eu coloquei para vocês. São questões técnicas. Então a administradora pode? Pode, mas se no meio da conversa, de repente, surgir exatamente uma discussão a respeito de uma prestação de contas que a administradora está fazendo, ela perde a imparcialidade. O fator da imparcialidade, que é a mola mestra da mediação. O mediador deve ser imparcial. Então, a administradora, ou o síndico profissional, ou o síndico orgânico, indicando um condomínio, ele pode, sem sombra de dúvida, conhecer formas outras de resolver conflitos e problemas. E resolvendo esses conflitos e problemas, com estas outras ferramentas que ele tem na mão, ele pode ter sucesso muito mais rápido, atingindo o anseio de toda aquela população. Ele foi mediador? Não. No entanto, ele tem que tomar cuidado.
Ele tem que tomar todos os cuidados para quê? Ele tem que tomar cuidado. Galtung fala que a resolução de conflitos depende da correção de uma atitude de um ao outro, de um excessivo gradiente de atitude de um ao outro, de ambas as partes, corrigir os padrões de polarização comportamental e o maquinário de destruição, eliminando a incompatibilidade de objetivos. Então, o síndico é mediador dentro de uma assembleia? Não. Ele é gestor de conflitos. Para isso, para ele fazer uma assembleia, ele tem que planejar a assembleia. Não só fazer aquela cartinha de convocação e falar, pô, está feita a convocação para o dia tal, e aí ele coloca nessa convocação temas absurdos. Mistura temas, não sabe nem que temas que são. Mistura temas comportamentais com temas administrativos, ou seja, temas subjetivos de emoção com temas racionais. O síndico tem que saber fazer isso. Se ele quiser fazer essa convocação sem o auxílio de uma consultoria, de uma administradora, que também pode ter esse conhecimento. Agora, duro é quando os dois não têm. Aí a brincadeira pega fogo. Eu já tive uma informação de uma assembleia que ela tinha pauta ordinária e pauta extraordinária. Eu falei, nossa, que legal. Pauta ordinária e pauta extraordinária. Não era a assembleia que era ordinária, porque o ordinário chama o extraordinário. Era a pauta. Mas tudo bem. Cada um se deita com dor nas costas e resolve o problema. Mas nós temos que tomar cuidado. Eliminando estas diferenças entre pessoas. Como? Sabendo como informar. Porque se nós não soubermos o como informar, isso vai crescendo. E é aquela brincadeira daquela pessoa que quer colocar uma fibra ótica dentro do seu apartamento. E vai perguntando para funcionário por funcionário o que ele quer colocar a fibra ótica. Chega no quinto funcionário, que é o síndico, que não é funcionário, mas é o gestor, ele já está cansado, ele passou por 4. E ninguém falou para ele o que o síndico vai falar com maior propriedade. Olha, o shaft de cabos não cabe mais. E ele vira e fala, sabe o que você faz com o shaft de cabos? Porque ninguém informou ele antes disso. Isso é um problema do quê? Planejamento, comunicação. A gente vai dar uma pausa comigo. A Isabel vai falar um pouco a respeito dessa importância dessa comunicação para dentro desses condomínios. Boa tarde. Depois do almoço dá um soninho, né? Nós tivemos essa aula a respeito de resolução de conflitos, de opções e tudo mais. Eu estava meditando aqui a respeito da cartinha embaixo da porta. Como vocês fariam? A cartinha embaixo da porta, uma assembleia extraordinária. Pensaram em opções? Ele falou a respeito de uma resolução por meio de uma comunicação escrita. Mas há diversos tipos de comunicação que nós devemos utilizar de acordo com as situações que nos apresentam, que é isso que eu vou tentar explanar aqui para vocês. Só para eu entender, todos síndicos? Formando para síndicos. Perdoe? Síndico. Certo. Síndica também? Ok. Vou convidar primeiro vocês a olharem um para o outro. Quem está sentado do teu lado? Você já olhou quem está sentado do teu lado? Pergunta o nome de quem está sentado do teu lado. Prazer. Maria Isabel, doutor Cristiano. Prazer. Sou pedagoga em formação, professora desde 2007,
Minha formação inicial é pedagogia em educação, especialista em gestão e comunicação também, corretora de imóveis, perita avaliadora, também com formação em mediação, e aqui com vocês sou uma pessoa, como vocês. Por que eu digo isto? Porque é necessariamente tudo o que ele falou remete à humanização, à necessidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Em primeiro lugar, nós somos seres humanos. Independente de termos a posição ou de estarmos como síndico ou de estarmos como administradora de condomínio, todos nós somos seres humanos. E dentro disto, nós temos a comunicação. E como é que esta comunicação ocorre? Basicamente, a mensagem, que é o conteúdo que se quer comunicar, o emissor, a fonte, que é exatamente a pessoa que gera a mensagem, o canal, que é o instrumento usado para transmitir a mensagem, o receptor ou destinatário, que é a pessoa que recepciona esta mensagem. Na esquematização ficaria exatamente assim. O canal que eu estou utilizando aqui no momento é a fala. A mensagem é exatamente o conteúdo sobre comunicação. O emissor sou eu. O receptor, os receptores são vocês. Isto é uma comunicação. O que ocorre no meio da comunicação são ruídos, que são todos esses conflitos que o Dr. Cristiano acabou de mencionar. Os ruídos na comunicação, eles podem vir através da nossa linguagem, do tipo de linguagem que nós utilizamos, que pode ser verbal ou não verbal, a expressão visual, a expressão corporal. Vocês sabiam que exatamente nós temos aí 38% paraverbal, que são os sons e a entonação da voz, não verbal, que são gestos corporais, 55%, e apenas 7% está nas formas de comunicação, inclusive as palavras. Então, enquanto nós nos comunicamos, o nosso olhar fala mais do que propriamente as palavras que nós estamos dizendo. A comunicação é 93%, 93% é exatamente a comunicação não verbal e paraverbal, e apenas 7% são as palavras. Voltamos ao exemplo da cartinha. O que falou mais? O que estava com o conteúdo da cartinha ou propriamente a cartinha? Podia ter "eu te amo" na cartinha. Não disse mais do que propriamente colocar a cartinha embaixo da porta. Porque a atitude disse muito mais do que propriamente o conteúdo da carta. Então, a nossa forma de lidar com os conflitos, a forma, o posicionamento, a linguagem que nós falamos, fala muito mais do que propriamente o que nós dissermos ou escrevermos. O mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Exatamente, eu estou com uma questão lá no condomínio que eu vivo, tem apenas 3 andares o prédio, são estúdios pequenos, porque eu moro sozinha, e nós temos ali um conflito enorme para definir a nova lixeira. Fazem exatamente 3 meses que a gente não consegue definir com a administradora de condomínio qual será a lixeira. Queremos trocar todos. O consenso é, todos queremos trocar a lixeira. Todos. Mas qual? E fica aquela discussão no WhatsApp. Quando eu olho o WhatsApp, eu falo às vezes para ele, meu Deus, tem 200 mensagens no WhatsApp. Vou olhar, é a lixeira. A gente não consegue entrar num consenso sobre a lixeira em 3 meses. E a administradora de condomínio, com isso, também se esquiva, né? Porque apenas vai decidir após uma decisão dos próprios moradores. E aí não poderia ser bem mais simples? Pergunto a vocês, poderia ser bem mais simples? Poderia, sim. Em novas formas de comunicação.
creio eu, como sugestão, como opção, a administradora, como nós já solicitamos, poderia nos enviar por e-mail 3 cotações. Dentre estas cotações, uma votação, e esta votação colocaria ali a lixeira nova. Resolveu? Ainda não resolveu. Eu espero que resolva e que eu envie as notícias e o de aulas, né? Conte para vocês que resolveu a questão da lixeira. Mas o que quero transmitir aqui é exatamente isto. É mais simples do que nós pensamos ou imaginamos. A mediação de uma simples conversa, seja porque nós todos sempre estamos vendendo algo. Nós vendemos ideia, nós vendemos atitude, nós vendemos ou um produto, enfim. Nós sempre estamos vendendo algo. O síndico, ele vende a credibilidade para o condômino. Quanto mais credibilidade tem um síndico, menos dificuldade ele terá em tomar as decisões e até em reunir um quórum, e até em ministrar uma assembleia, em tomar decisões. Quanto mais credibilidade nós passarmos às pessoas, enquanto seres humanos, e passarmos esta humanização, esta aproximação, este calor que é necessário às atitudes, que é necessário à comunicação, seja escrita, seja verbal, menos dificuldades e menos conflitos nós teremos no dia a dia, no caso aqui como síndicos. E o que é a comunicação assertiva? A palavra assertividade origina-se de asserção, que vem do latim affirmare, que é tornar firme, consolidar, confirmar, declarar com firmeza, e é uma junção de firmeza e verdade. A comunicação assertiva é caracterizada pelo ir direto ao ponto. E aí passo a palavra novamente para o Dr. Cristiano. Espero que tenha transmitido a mensagem com clareza. Uma ótima tarde para vocês. Um instrumento planejamento, outro instrumento comunicação. 2 instrumentos que podem ser muito úteis para que a gente possa planejar a nossa administração, evitando conflitos que possam surgir. Mas o que são esses conflitos e como surgem dentro de um condomínio? Eu separo 2 momentos para quando surgem esses conflitos dentro de um condomínio. Primeiro, quando eu tenho uma resistência à sociabilidade. Eu tenho uma resistência em morar coletivamente. Eu tenho uma resistência simples de usar salto dentro de casa. Mulheres, quantas de vocês moram em condomínio? Desculpa, mulheres não, né? Até porque está sendo filmado. Senhores e senhoras, quantos de vocês moram em condomínio? Não, pode ficar com a mão levantada, gente. Calma aí. Oh, já almoçaram. Muito que bem. Quantos de vocês usam salto? Tá. Quantos de vocês colocam o salto na porta do apartamento? Uma só? De vez em quando, não. Estou falando afirmativamente. Não, mas a pergunta é assertiva. A pergunta é assertiva. Quantas de vocês colocam? Então, imaginem o seu vizinho de baixo. Principalmente se você tiver carpete de madeira oco, né? Sem proteção acústica. Porque tem aquela mantinha que você pode colocar antes no carpete de madeira. Óbvio que ninguém coloca. Mas tem aquela mantinha que é feita de PET, tem de 1 milímetro, 2 milímetros, que, né, evita um pouquinho. Então, imagine o poodle com as unhinhas. Como que fica? Né? O poodle com as unhinhas e com uma corrente que você esquece de tirar e ele fica o dia todo com aquela corrente enforcadora para lá e para cá, na cabeça. E embaixo tem um home officer, né? Tem um cara que é um consultor e fica no computador o tempo todo escutando. Aí você chega, você pelo menos tira, mas quando você vai embora, você vai de salto. Você sabia? Não, não sabia.
O que acontece nisso? Você está resistindo à sociabilidade inconscientemente. Inconscientemente você esqueceu que tem gente que mora embaixo de você. Uma vez numa mediação, por causa de um barulho, de uma bolinha que ficava batendo, todas 6 horas da tarde. Mas essa foi até interessante, porque na hora da mediação, quando a gente começou, eu estava como mediador, a buscar as informações das partes, o infrator virou e falou assim, mas peraí, vocês estão reclamando da bolinha? É, da bolinha. Mas eu só bato a bolinha para o cachorro não latir. A mediação se transformou não na bolinha, mas em como não fazer o barulho. Que tipo de barulho? Agora eram 2. Dividiu-se em 2. Ou da bolinha ou do latido. Né? Alguma coisa tinha que fazer, porque o cachorro ficava muito acelerado quando chegavam os donos. Foi feito. Doar o cachorro. Então, isso é sério mesmo. Doaram mesmo o cachorro. Porque o problema não era nem o barulho mais, era o cachorro que fazia barulho. Então vejam que a situação, muitas vezes, ela não está numa forma tão racional. Às vezes é irracional. Barulho de um ronco. Se é um casal e a mulher aceita, ou o homem aceita, por que o vizinho não vai aceitar? É uma coisa surreal. Passa a ser uma situação surreal. O vizinho falou, mas tem que estar tratamento. Então tem tratamento. Mas não quer, ele não quer ir no médico. O que ele pode fazer? Agora tem outro momento que surgem esses conflitos dentro de um condomínio. Qual é este outro momento? É um momento que eu tenho uma expectativa de que algo aconteça de uma forma e aquilo não acontece daquela forma. O que seria isso? Contratos. Eu tenho a expectativa de que eu tenho segurança dentro do meu condomínio. No primeiro que pula o muro, a primeira portaria sai correndo. Era uma expectativa que a primeira portaria avisasse a polícia. Não, mas ela saiu correndo. Então, quebrou uma expectativa. Criou-se um conflito. Veja que conflito nem sempre ele é tão drástico que a gente não consiga conviver. E a maioria das vezes nós verificamos que os conflitos nascem, a sua origem, são simples, não são tão complexos. Muitas vezes por falta de previsão de que ele podia surgir. Nasce o conflito. Existem algumas espécies de conflitos. Eu defino em 3 níveis essas espécies de conflitos dentro de um condomínio. Não separo com aqueles 5 Cs comuns. Então, o primeiro nível é aquele nível que é de origem institucional. Eu chamo de conflito coletivo. Aquele conflito daquele empreendimento imobiliário que foi entregue como flat, mas só tem residência, pessoas residentes ali dentro. E tem um problema de água. Por que o problema de água? Porque junto à concessionária é colocado como comercial, mas só tem pessoas que residem lá. É um conflito problemático? Muito problemático. Documental, muitas vezes. Faltou documentos específicos de uma área X. E essa área está incorporada ao condomínio. São problemas que envolvem toda a coletividade, interna e, às vezes, do entorno. Surge conflitos nesse caso? Surge, claro que surge. Há possibilidade de resolvê-los? Há. O Poder Judiciário, um deles. E as formas de o diálogo? Geralmente, se são problemas com a construtora, e a construtora não quer ter a sua imagem manchada dentro daquela região, poderá solucionar também com questões de diálogo, com uma questão de uma negociação bem assistida. Gestões ou de administrativos, eu chamo de híbridos. Ora, ele pode ser de um problema todo coletivo, ora, ele pode ser de forma individual, entre partes individual. O que seria isso, mais ou menos? A falta de prestação de contas de um síndico. Atitudes da administração, individualmente com uma única pessoa, gera um conflito. Eu, administração, com uma unidade específica. É
uma outra forma e um outro jeito de trabalhar este conflito. Aqueles que são puramente individuais. Aqueles que são conflitos que a gente chama de vizinhança. E essa vizinhança, às vezes, eu não estou falando interna, eu estou também falando vizinhança do entorno. Ah, tem problemas de vizinhança do entorno? Tem problemas. Condomínios com áreas de lazer muito bem estabelecidos, com vários tipos de área de lazer, que coloca toda a área de lazer para o fundo do condomínio, né? E o fundo do condomínio faz divisa com algumas casas. Estas casas simplesmente não têm sossego durante os finais de semana. Porque pensem em condomínio com um tamanho médio, onde você tem famílias jovens e que a área de lazer é usada. Então vai de rádio, de um DVD, até uma turminha do pagode. Se não funk. Ainda mais em época de final de ano. Confraternização em família e entre amigos. Então, é um problema? É um problema muito sério. Nessa questão aqui, geralmente, é um problema que a construtora entregou. E ele pode, apesar de ser pontual, individual, ele é individual onde uma das partes é o condomínio. E esse condomínio é coletivo. Então, ele envolve tanto uma solução simples, de uma mediação simples individual, mas internamente, dentro do condomínio, ele envolve uma questão, às vezes, coletiva, uma questão que eu chamo institucional. Num caso desse tipo, já tivemos comunicação, num outro evento que nós tivemos essa semana, na Câmara Municipal de São Paulo, até foi um exemplo que foi dado, e neste exemplo que foi dado, um dos participantes levantou e falou: nossa, no meu condomínio nós resolvemos, através de uma negociação com a construtora, que ela construiu um muro de proteção acústica. Porque os vizinhos estavam reclamando.